Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu tenho hoje uma das passagens mais lindas da Bíblia. Eu sempre digo isso, mas eu convido você a participar comigo e depois você pode tirar suas próprias conclusões, se é ou não. Convido você também, desde já, a permanecer até o fim para orar comigo. Nesse devocional, nós sempre lemos a Bíblia, fazemos uma breve interpretação do texto bíblico e uma oração, uma forma de aproximarmos de Deus, uma forma de buscarmos a presença de Deus, sem fazer sensacionalismo, sem fazer chantagem emocional, qualquer tipo de chantagem. É uma forma apenas de alimentarmos da palavra de Deus. O texto base encontra-se em Gênesis capítulo 15, e eu vou ler para vocês aqui a partir do versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Eu sei que é provável que muita gente nem nunca tenha percebido esse texto na Bíblia. Mas vamos lá. Abraão teve uma visão. E na visão ele conversa com Deus. E Deus está aqui dizendo: eu sou o seu escudo. E Deus dizendo que fortalecia Abraão. E Deus renova a promessa para Abraão. E Abraão fala assim: como que isso vai acontecer? Abraão já estava meio que desesperançado. Então, o texto diz que Deus, na visão, mandou que Abraão, isso não aconteceu literalmente, foi só uma visão, mandou que ele trouxesse. E disse-lhes: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada um do seu lado. Então pegou os animais ali na visão, cortou no meio, e colocou uma banda de um lado e uma banda do outro. Quando se estuda os costumes bíblicos, sabe que isso aqui era uma aliança. Era uma aliança. Aqueles animais partidos ao meio simbolizava que alguém que quebrasse a aliança seria partido ao meio. Era uma forma assim de firmar ali aquela aliança. Os homens faziam isso na época. Mas aqui, Abraão está fazendo uma aliança com o próprio Deus em uma visão. Só que o texto diz que depois que o sacrifício ali estava pronto, né? Os animais partidos, o sangue dos animais ali, então diz a Bíblia que as aves de rapina queriam baixar no sacrifício de Abraão, e Abraão começou a enxotar, expulsar as aves de rapina. E só que o texto vai dizer que chegou um certo tempo que Abraão, ele não conseguiu, ele cansou e caiu em sono profundo. Ele teve medo, ele teve pavor, né? E acabou dormindo. E quando ele dorme, aí diz a Bíblia que, olha só o que aconteceu quando ele dormiu. E sucedeu que, estou lendo o versículo 17 do capítulo 15 de Gênesis. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo, e uma tocha de fogo passou por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Então Abraão expulsou, enxotou, como diz aqui, as aves de rapina enquanto ele conseguiu. Depois ele não aguentou mais e dormiu. O esforço de Abraão não foi o suficiente. Ele dorme. E quando ele dorme, aí Deus passa no meio das brasas. O versículo 17 que eu li aqui mostra Deus passando no meio
não é das brasas, no meio das bandas, no meio dos animais partidos. Na aliança, tanto Abraão quanto Deus deveria passar junto, mas aqui Abraão dorme, e quando Abraão dorme, Deus passa sozinho para Abraão. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos várias lições. A primeira delas, Abraão não apenas fez o sacrifício como Deus mandou, mas ele cuidou do sacrifício, não permitiu que as aves de rapina baixassem sobre o sacrifício. É por isso que Mateus capítulo 26, versículo 41 vai dizer que nós devemos vigiar e orar. Então nós devemos que fazer sacrifício, não no sentido assim porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, mas nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Jesus a cada dia. Então nós devemos fazer o quê? Fazer a nossa parte e cuidar para que as aves de rapina não baixem no nosso sacrifício, não baixem no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, de uma forma em geral. Aves de rapina ou ave baixando em sacrifício, eu sempre repito aqui, isso vai ser algo ruim. Por exemplo, aqui temos Abraão aqui em Gênesis capítulo 15, as aves querendo baixar no sacrifício. Vemos lá no capítulo 40 de Gênesis, as aves comendo no cesto do padeiro. Vemos em Mateus capítulo 13, do versículo 4 ao 19, as aves comeu a semente que caiu à beira do caminho. A ave na Bíblia sempre vai ter um significado ruim, salvo quando se trata do Espírito Santo em algumas situações específicas. Então, vemos aqui Abraão cuidando do sacrifício, Abraão vigiando. Ele fez o que Deus mandou, mas ele cuidou do sacrifício. Ele poderia muito bem ter feito assim, o sacrifício está aí, agora é com o Senhor. Não, ele continuou firme. É isso que nós temos que aprender, a colocar a mão no arado e não olhar para trás. É isso que precisa. Você começa o ministério, vai até o fim. Você começa a leitura da Bíblia, prossiga com a leitura. É preciso ter essa firmeza, cuidar do sacrifício. Vamos aprender com Abraão aqui a insistir, cuidar do sacrifício, guardar o sacrifício. Nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 ao 8, ele vai dizer, eu findei a carreira, eu combati o bom combate, findei a carreira e guardei a fé. É guardar o sacrifício, é guardar o seu ministério, é guardar a sua família. Abraão dorme. Por mais que você faça esforço, o seu esforço nunca será o suficiente. Nós temos que fazer o esforço, mas sabemos não é mérito nosso. A salvação não é mérito humano, é obra de Jesus Cristo. É só Jesus Cristo salva. Então, mas nós temos que fazer a nossa parte. Mas sabemos, você não tem força de se salvar sozinho. As suas obras não te salvam. O que te salva é Jesus. Então aqui Abraão dorme. Eu não estou dizendo que o fato de Jesus ser o único mediador, o salvador e tal, isso não significa que devemos cruzar os braços. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo, precisamos de enxotar as aves de rapina. E quando Deus passa sozinho entre o sacrifício e confirma a aliança a Abraão, é como Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele veio, ele morreu sozinho por mim e por você. E se vocês observarem aqui, foi posto o sol, houve escuridão, forno, fumo, tocha de fogo passou por entre aquelas metades, no sacrifício ali na cruz do Calvário. Quando Jesus, quando das 3 horas, houve também a escuridão, houve um eclipse, terremoto, e houve toda aquela situação difícil ali. Abraão teve medo, o texto vai dizer que ele teve medo. E vemos também Jesus também no jardim do Éden dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Vemos na cruz do Calvário Jesus dizendo, eu tenho sede, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, Jesus tem tudo a ver
com o sacrifício nosso, com a nossa salvação, mas é preciso que nós ficamos enxotando as aves de rapina todos os dias, para não atrapalhar a nossa vida. Como é que você enxota a ave de rapina? É evitando de falar palavrão, evitando de falar mal dos outros, evitando de falar coisas desnecessárias, de pensar coisas desnecessárias. Ocupe a sua mente com coisas boas, como diz a palavra de Deus. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, vamos trazer coisas boas para nossas vidas e não vamos deixar as aves de rapina pousar no sacrifício. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus que passa pelo meio do sacrifício sozinho, Deus que resgata e salva o homem. Eu quero pedir em favor dessa vida que ora comigo nesse momento, que talvez não tem forças, não tem força para expulsar as aves de rapina, pessoas que estão sempre voltando ao início, que está sempre voltando para o início da caminhada porque não consegue firmar os passos, coloca a mão no arado e olha para trás, mas que a partir de agora, Pai, essa pessoa venha ter força para resistir os dias maus, para resistir às afrontas do adversário, para resistir os dardos inflamados do maligno. Deus, cobre a nossa vida, meu Pai, que o Senhor possa nos revestir com o teu poder e que nós venhamos, meu Pai, expulsar as aves de rapina da nossa vida espiritual, sentimental, emocional, física, da nossa família, do nosso ministério, em todos os lugares. Nos dá inteligência, nos dá força e nos ajude. E eu tenho certeza, Pai, que o sacrifício maior já foi feito na cruz do Calvário e nós tomamos posse de tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Curte aí, compartilhe. Deus te abençoe e até mais. Até amanhã, se Deus permitir.